Nós temos dois tipos de seres que a gente chama de extraterrestres sem saber direito. Eu, particularmente, chamo extraterrestres biológicos desse universo, que mora nesse universo. Então, era aí que eu queria chegar em algum ponto. Como os Anunnakis, por exemplo. Eles vivem no que a gente chama de nossa faixa de realidade. O tecido espaço-temporal que compõe o nosso universo, formado. Hoje, o ser humano, com seu avanço científico, já sabe que aqui tem umas 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada estrela com uma porrada de planetas com satélites. Isso é o nosso universo. Se formou a partir do elemento hidrogênio, que foi se juntando com outro elemento hidrogênio, criou massas de gases, surge estrela, ou seja, esse é o nosso universo. Esse universo vizinho não tem nada a ver com isso. Parece uma casa de maribondos formado por locas, na linguagem sânscrita, ou genos, na linguagem grega, que corresponderiam a moradas, e em cada morada dessa tem um ser que mora lá e pensa que é um semideus ou um arconte, e eles disputam entre eles. Mas todos reconhecem que quem criou essa confusão desses dois universos era um ser que existia antes e que caiu em um deles, e em se caindo ele se reconstruiu, e é esse ser que a gente chama de Javé, ou Brahma, ou Alá. Nós temos dois tipos de seres que a gente chama de extraterrestres sem saber direito. Eu, particularmente, chamo extraterrestres biológicos desse universo, que mora nesse universo. Então, era aí que eu queria chegar em algum ponto. Como os Anunnakis, por exemplo. Eles vivem no que a gente chama de nossa faixa de realidade. O tecido espaço-temporal que compõe o nosso universo, formado. Hoje, o ser humano, com seu avanço científico, já sabe que aqui tem umas 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada estrela com uma porrada de planetas com satélites. Isso é o nosso universo. Se formou a partir do elemento hidrogênio, que foi se juntando com outro elemento hidrogênio, criou massas de gases, surge estrela, ou seja, esse é o nosso universo. Esse universo vizinho não tem nada a ver com isso. Parece uma casa de maribondos formado por locas, na linguagem sânscrita, ou genos, na linguagem grega, que corresponderiam a moradas, e em cada morada dessa tem um ser que mora lá e pensa que é um semideus ou um arconte, e eles disputam entre eles. Mas todos reconhecem que quem criou essa confusão desses dois universos era um ser que existia antes e que caiu em um deles, e em se caindo ele se reconstruiu, e é esse ser que a gente chama de Javé, ou Brahma, ou Alá. Nós temos dois tipos de seres que a gente chama de extraterrestres sem saber direito. Eu, particularmente, chamo extraterrestres biológicos desse universo, que mora nesse universo. Então, era aí que eu queria chegar em algum ponto. Como os Anunnakis, por exemplo. Eles vivem no que a gente chama de nossa faixa de realidade. O tecido espaço-temporal que compõe o nosso universo, formado. Hoje, o ser humano, com seu avanço científico, já sabe que aqui tem umas 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada estrela com uma porrada de planetas com satélites. Isso é o nosso universo. Se formou a partir do elemento hidrogênio, que foi se juntando com outro elemento hidrogênio, criou massas de gases, surge estrela, ou seja, esse é o nosso universo. Esse universo vizinho não tem nada a ver com isso. Parece uma casa de maribondos formado por locas, na linguagem sânscrita, ou genos, na linguagem grega, que corresponderiam a moradas, e em cada morada dessa tem um ser que mora lá e pensa que é um semideus ou um arconte, e eles disputam entre eles. Mas todos reconhecem que quem criou essa confusão desses dois universos era um ser que existia antes e que caiu em um deles, e em se caindo ele se reconstruiu, e é esse ser que a gente chama de Javé, ou Brahma, ou Alá. Nós temos dois tipos de seres que a gente chama de extraterrestres sem saber direito. Eu, particularmente, chamo extraterrestres biológicos desse universo, que mora nesse universo. Então, era aí que eu queria chegar em algum ponto. Como os Anunnakis, por exemplo. Eles vivem no que a gente chama de nossa faixa de realidade. O tecido espaço-temporal que compõe o nosso universo, formado. Hoje, o ser humano, com